Aloha! Bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo, desta vez sobre astrologia, como sempre falamos sobre astrologia, ou é a Lua, ou este planeta, ou isto ou aquilo, e desta vez trazemos um tema muito interessante no estudo da astrologia e que nos foi pedido por uma nossa seguidora, que desde já agradeço ter colocado um comentário durante esta semana numa das dicas lunáticas a pedir, a sugerir falarmos sobre os aspectos. E aqui estou para falar sobre os aspectos planetários, os aspectos na astrologia. O que é que são os aspectos na astrologia? Eu tenho aqui comigo, antes de projetar algo, estilo uma aula, pronto, para tu entenderes, tu que gostas de astrologia, tu que tens curiosidade para a astrologia, tu que eventualmente até possas querer vir a estudar astrologia, eh, mesmo não querendo ser um consultor profissional de astrologia, temos a nossa nova turma, vai começar em janeiro, daqui a 3 mesinhos, e podes preparar até lá para disponibilidade de tempo, dinheiro, recursos, etc. Toda aquela coisa que é necessária para acompanhar um curso, seja presencial, seja online, em qualquer parte do mundo. Em qualquer parte do mundo. Mas hoje estou aqui para falar sobre os aspectos. E sobre os aspectos, e isto é também para vos mostrar que eu sempre atento aos comentários dos nossos vídeos e procuro sempre que possível, mais tarde ou mais cedo, logo no imediato ou passando um dia ou dois, atender a todos os pedidos, dentro da minha disponibilidade de tempo também, naturalmente, mas com muita alegria eu faço. E eu tenho aqui um livro, vejam bem, aos anos que eu estudo astrologia e que experiencio eventos com a astrologia. Tenho aqui um livro, já muito antiguinho, Aziel, a quinta essência da astrologia prática. É um livro muitíssimo interessante, se conseguires arranjar. Não sei se está disponível ou não, não faço ideia. É da editora, aqui em Portugal, da editora Pergaminho. E é um livro muito interessante, de 1988, e que foi depois, creio, 1999, traduzido por Maria Lucília de Almeida. Desde já a minha profunda gratidão, tanto a Ziel como a esta senhora e toda, naturalmente, a editora Pergaminho, que possibilitou chegasse até nós todo este conhecimento, pelo menos aqui em Portugal, que eu tenha conhecimento, naturalmente, noutros países do mundo também. Então, e aqui a Ziel, que é um dos mentores da astrologia que eu estudo há muitos, muitos, muitos anos e que sou grato por todo o seu legado, escreve-nos assim: os aspectos são os caminhos. O primeiro ato do Criador foi fazer a luz, estou a transcrever o que está escrito na página 95. O primeiro ato do Criador foi fazer a luz, iluminar, pôr no lugar e na ordem útil as essências zodiacais, as essências de primeira geração, a que o Gênesis chama Tuhu Bohu. Foi deste Tuhu Bohu e desta luz que nasceu o universo. Os planetas são o elemento vago, o elemento ativo do nosso sistema, como nós sabemos, estão encarregados de ativar o nosso tohu-bohu interior, para que finalmente tudo seja posto no seu lugar e a luz ilumine o nosso pequeno universo, pequeno grande universo. Estas ativações produzem-se, os aspectos, produzem-se logo que dois planetas, ou mais, ativam um ponto determinado do nosso espaço físico, emotivo ou mental. Não basta, portanto, estudar a posição de um planeta no zodíaco e na casa em que se encontra, é preciso igualmente considerar a sua relação com os outros planetas. A relação entre os dois planetas é conhecida em astrologia pelo nome de aspecto. Então, assim, uma vez situados os planetas na carta do céu, no mapa astral natal, a primeira coisa a fazer consiste em observar se eles são ligados, isto é, se eles formam aspectos entre si, se eles comunicam entre si. Existem dois géneros de aspectos. Há aqueles aspectos mais harmoniosos, fluentes, benéficos, diria, e aspectos mais violentos, de tensão, mais maléficos, classicamente falando. Se a relação entre os dois planetas é harmoniosa, é porque as suas vibrações se interpenetram positivamente, dando lugar a uma pulsão que será favoravelmente aceite, tanto pela nossa vontade como pela sociedade envolvente. Um bom aspecto é um garante de progresso no domínio àquele que corresponde. Ao contrário, um aspecto mais de tensão coloca à disposição da vontade uma quantidade excessiva de energia que não pode ser canalizada de forma alguma através de um canal habitual. Portanto, resultará sempre em atos violentos e exorbitantes.
Os maus aspectos, por assim falar, produzem atitudes incoerentes, anormais, que trazem prejuízo à pessoa, ao indivíduo e à própria sociedade envolvente. Reparem que eu tenho aqui atrás de mim, num cenário, um mapa de um nativo, e estas linhas todas que nós vemos aqui as casas, vemos também os planetas, vemos alguns pontos fixos, como por exemplo, pontos de observação virtual, temos ali a Lilith, temos também o Nó do Norte, a Roda da Fortuna, temos pontos da Cruz da Encarnação, pontos cardinais, as casas cardinais, e temos também os signos. E estas linhas vermelhas, verdes, azuis, que ligam pontos do zodíaco, do mapa, da carta do céu. Ligam planetas, ligam pontos fixos. Estamos aqui a ver, por exemplo, uma quadratura ligada ao ascendente. Temos oposição, por exemplo, entre o nó do norte e o nó do sul, Plutão, Vênus. Temos também uma oposição entre Urano, por exemplo, e Quiron. Urano, que está junto ao Sol, e também ali pertinho de Mercúrio, com Quiron retrógrado. Claro que sim. Então, todas estas ligações são como comunicações entre os planetas e os pontos fixos em si no zodíaco. Se temos uma ligação, uma comunicação, uma combinação maléfica, classicamente falando, ou negativa, é uma dificuldade acrescida para ambas as energias fluírem entre si. Se temos uma combinação positiva, benéfica, fluida, então quer dizer que quando eu pego no telefone e falo com alguém, há uma comunicação fluida. Há uma comunicação que flui de uma forma muito natural, muito positiva, até com oportunidades de crescimento. Se bem que as oportunidades de crescimento são todas elas através dos caminhos, tanto maléficos como benéficos. Umas com mais dificuldade, outras com mais facilidade. Ainda diz a Aziel, na página 97, que os bons aspectos derivam da divisão do zodíaco em terços. Nós temos um terço que é igual a 120 graus. Portanto, o zodíaco, a circunferência, são 360, um terço são 120 graus. Então aí nós temos um trígono. Visto que 120 vezes 3 dá 360. Veremos, portanto, que, por exemplo, Carneiro e Leão estão separados por 120 graus. Passando-se o mesmo com Leão e Sagitário. É trilogia do fogo. O mesmo acontece com os signos da água, de terra e de ar, naturalmente. Isto significa que a 120 graus de distância, a partir de qualquer ponto do zodíaco, se encontra um outro ponto que pertence ao mesmo elemento. Este ponto está em afinidade, em harmonia, o resto dos bons aspectos deriva igualmente do terço e constituem a sua metade e o seu quarto. Portanto, dois planetas formarão bons aspectos entre eles se estiverem separados por 30 graus, um sextil, 60 graus, um sextil, 120 graus, um trígono, ou então um quincúncio, que são 150 graus, 120 mais 30. Existe um outro aspecto que é a conjunção. E a conjunção consta da subposição de dois planetas num mesmo ponto do zodíaco. E a conjunção, que ainda hoje falei sobre a conjunção, que se divide depois em três passos, de um planeta, neste caso Mercúrio, em retrogradação com o Sol, aqueles três passos que nós temos até chegarmos ao Casimi, ao coração do Sol. A conjunção pode ser favorável se ambos os planetas forem benéficos, por assim dizer, positivos, ou desfavorável, ou mais complicada de lidar, caso os planetas e as forças em questão sejam naturalmente negativas ou maléficas. Passando do termo clássico. Por outro lado, temos os aspectos mais difíceis de lidar, mas igualmente enormes oportunidades de crescimento e de evolução para cada um de nós. Temos os aspectos, que são estas linhas aqui vermelhas atrás de mim, os aspectos da quadratura. A quadratura são 90 graus. E a quadratura é considerada como, eventualmente, o pior dos maus aspectos, por assim dizer, segundo a Aziel, eu também sou dessa opinião. Enquanto que o trígono é o melhor entre os aspectos favoráveis. E porquê? Nós acabámos de dizer agora, a partir daqui, eu acabei de dizer que os signos de um mesmo elemento são separados entre eles no zodíaco de 120 graus. Portanto, se dois planetas estiverem a uma distância de 120 graus um do outro, a sua ação terá lugar no mesmo elemento. Terra, água, fogo, qualquer um dos elementos, dos quatro elementos,
120 graus, nós temos ações dentro do mesmo momento. Portanto, há afinidades nessa ação. Se o elemento for o fogo, uma das suas características é a vontade, o impulso, o desejo. Por exemplo, carneiro. Ou então o amor e a força de leão. O mesmo se passará com a água, por exemplo. A água no mundo dos sentimentos, no mundo das emoções. E assim com o resto dos elementos também. A terra, o mais palpável, o mais visível, o mais produtivo, o mais pragmático, o mais prático. O ar, o mais comunicativo, o mais idiota, passando o termo, as ideias fluem, queremos estar em todo lado, portanto somos realmente comunicativos, partilhamos, negociamos, relacionamos-nos. Então, tendo em conta os elementos e tendo em conta também os planetas, nós vamos agir de uma forma ou de outra. De uma forma vamos ter mais fluência, mais facilidade em agir, mais facilidade em concretizar ou mais dificuldade, dependendo da comunicação entre os pontos envolvidos e as energias envolvidas. Temos, portanto, como elementos, como aspectos positivos, benéficos, os aspectos de 120 graus, de 60 graus, 120 trígono, 60 graus, um sextil. Temos também os sextis, naturalmente, e temos também o quincúncio, que são 120 mais 30, com semissextil, que dá 150 graus. Depois temos mais dificuldades de ação ou de concretização através dos aspectos, aqui as linhas vermelhas, uma quadratura de 90 graus, por exemplo, uma posição de 180, que são duas quadraturas, por exemplo. Então, temos aspectos de benefício e aspectos de maior dificuldade. O curioso é que os elementos complementares, e uma vez estamos a falar de elementos, os aspectos têm muito a ver com os elementos complementares são o fogo e o ar, e depois a água e a terra. A quadratura, um ângulo de 90 graus, estamos a ver aqui, deste lado, aliás, entre o ascendente e depois o planeta, agora teria que me chegar para o lado, temos ali Marte e a Lua a fazer quadratura com o ascendente e também, naturalmente, ali com a parte do descendente, vejam bem, está ali, 90 graus até aqui, Urano. Então, este aspecto de 90 graus, quadratura, é muito difícil de lidar, porque é um aspecto que vai obrigar a fazermos escolhas. Escolhas essas, vejam bem, vamos chegar para o lado. Temos ali Marte e a Lua em Leão e temos Urano, Sol em Escorpião. Leão, fogo, Escorpião, água. Portanto, são dois elementos que, teoricamente, tanto falando em termos de alquimia, não são compatíveis. Temos o fogo, que é compatível com o ar, temos a água, que é compatível com a terra, o que se dá sempre nos ângulos 120 graus, os trígonos. Aqui na quadratura não se dá. Então temos aqui elementos que não são complementares, não são compatíveis. São então elementos que nos vão pedir algum tipo de escolha. E nessas escolhas, a dificuldade está precisamente na própria escolha. Por contrário, a oposição, que é um ângulo de 180 graus, como estamos a ver aqui, por exemplo, Plutão e nó do norte com, aqui em cima, o nó do sul, Plutão e o nó do norte aqui em balança, ali em cima, o nó do sul, em carneiro. Balança, ar, carneiro, fogo. São compatíveis. Estão opostos entre si, as energias, mas são complementares. Então, numa quadratura, estão opostos, digamos assim, em tensão entre si e não são complementares, portanto, há uma dificuldade acrescida nas escolhas a fazer, enquanto que na oposição estão opostos, estão em polaridades opostas, as energias em questão, mas são complementares, o que quer dizer que, ultrapassada a oposição, poderemos até ganhar mestria dentro dessa determinada área e dentro dessas também determinadas energias. Então, a oposição também é considerado um aspecto mais difícil, portanto, um aspecto mais maléfico, liga dois signos compatíveis, ou seja, o fogo com o ar e a água com a terra. Portanto, a oposição é complementar. Isso quer dizer o quê? Se nós temos os aspectos, se nós temos os aspectos como caminhos de evolução,
E agora vou partilhar aqui um pequeno texto, que é da minha autoria, e que te vou mostrar com uma boa imagem, tu ficares, finalizarmos este vídeo, para tu ficares com isto na tua cabeça, tá bom? Vou partilhar então aqui algo que eu preparei para te mostrar. Vou abrir então aqui, onde é que está, onde é que está, onde é que está? Está aqui, muito bem. Então, creio que já estarás a ver nesta altura, ou 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, e agora sim, já está a aparecer, creio eu que sim. Então, para termos uma ideia, a conjunção são duas forças que estão unidas no mesmo ponto, e portanto aqui dá-nos a capacidade de iniciativa e de autonomia, embora respeitando as respectivas liberdades de cada um. Há uma consciência energética em conjugação de esforços no mesmo sentido. Já o sextil, 60 graus, um bom aspecto, um aspecto benéfico, é um aspecto de cooperação e de ligação, de comunicação entre dois pontos dos planetas, em que as energias envolvidas mostram a forma onde e como teremos as nossas oportunidades de ascensão para a nossa alma. Portanto, oportunidades que beneficiam a ascensão mais fluida da nossa alma. Já a quadratura é um ângulo de 90 graus, um aspecto de tensão em que são dificuldades que, através de escolhas, deverão ser superadas. Podem gerar, naturalmente, depois de superação, porque tudo é superável na vida, nunca te esqueças disso. A quadratura pode gerar, então, crescimento e evolução. Já o trígono, 120 graus, é uma energia de harmonia e de equilíbrio em que as energias em si, as energias que estão envolvidas, fluem naturalmente, são muito mais fáceis de lidar e indicam, inclusive, tendências inatas da própria pessoa. Portanto, há uma fluência maior, benéfica, inata da própria pessoa nessas áreas de vida. Já a oposição, são 180 graus, é um aspecto de divisão e de confronto entre energias opostas, mas complementares, como falámos há pouco. Então, aqui na oposição, é necessário integrar as duas polaridades em questão e refletir sobre o que está em jogo e, naturalmente, confrontar e ultrapassar. Se efetivamente as energias forem bem integradas, podem então conduzir à consciência e à iluminação, caso contrário, levará certamente à divisão. Portanto, a oposição é um aspecto que pode levar à mestria, como eu falei há pouco. Pronto, aqui é apenas um relembrar das energias dos luminares e dos planetas em questão. Eu penso que com este pequeno vídeo, não sei em quanto tempo é que isto vai, eu penso que efetivamente ficaste com uma boa ideia sobre o que é que são os aspectos, uma espécie de uma mini-aula. As aulas que nós damos no nosso curso de Astrologia são, sim, são dinâmicas. Hoje tem aqui este mapa, mas depois nas aulas, na primeira aula, os alunos ganham logo da oferta o mapa astral natal, para depois, durante o curso, irmos trabalhando, irmos estudando, irmos interpretando, avaliando o nosso próprio mapa astral, ver onde é que estão os pontos de conflito, onde é que estão os pontos de maior potencialização, para ultrapassarmos os desafios e, naturalmente, crescermos, evoluirmos e transcendermos a nossa vida rumo a uma vida perfeita, de acordo com aquilo que tu consideres perfeito. Portanto, é um curso muito dinâmico, está agora a nova turma, aliás, dividida em 3 graus, e cada grau com 6 meses, portanto, tu fazes o primeiro grau e podes dizer assim, fico por aqui, para mim basta-me, o que eu já sei, já me permite, possibilita a interpretação de qualquer mapa astral, dentro de uma forma muito essencial, muito simples e muito prática, para o meu dia a dia e para ajudar as pessoas à minha volta. Depois, naturalmente, os outros graus, para quem quer dizer consultor profissional da astrologia, então vamos depois aí aprofundar o essencial da astrologia para que possamos então depois fazer mesmo atendimentos profissionais para todo o mundo, presencial e online. Este curso está bem preparado para esse efeito, está preparado para tu poderes integrar, poderes refletir se depois queres continuar para os outros graus ou não, está tudo bem, é o teu ritmo. Nós temos o curso preparado para presencial em Portugal, na zona de Matosinhos, no Grande Porto, mas também online para todo o mundo, portanto, no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, na África, na Ásia, enfim, qualquer lado, podes acompanhar este curso, mesmo com fuso horário diferente, ou acompanhas diretamente nas aulas, ou então, uma vez que usamos a plataforma, olha que estou agora aqui a usar, e como vês é muito intuitivo e podemos estar a falar na boa um com o outro, nós vamos procurar gravar sempre todas as aulas e todas as aulas estarão certamente à tua disposição
para tu, numa área reservada só para alunos, de acesso privado, em que estás completamente segura, completamente confortável, ao teu ritmo, vês, revês, acompanhas, e depois com um grupo WhatsApp de acesso também privado, podemos partilhar as experiências dos nossos estudos, as experiências das nossas vivências, ainda hoje, ao bocadinho, por exemplo, limpar a casa. Curiosamente hoje, Mercúrio, porque nada é por acaso, Mercúrio que está retrógrado, hoje, dia 23 de setembro, dia do equinócio, Mercúrio ingressa em Virgem. Virgem que, entre outras coisas, rege uma casa 6, tem a ver no básico com trabalho e saúde, mas Virgem também é a energia da limpeza. Limpeza não só mental e emocional, mas limpeza da casa. E dependendo dessa limpeza, também está adjacente o grau da nossa saúde. Portanto, se nós tivermos limpeza mental e emocional, a nossa saúde também será saudável. Se nós tivermos boas rotinas diárias de trabalho, por exemplo, fizemos aquilo que nós gostamos, como estou aqui a fazer, adoro astrologia, é a minha grande paixão, e portanto, para mim a astrologia é a rainha do conhecimento, então nós teremos naturalmente uma maior fluidez durante o dia, nos dias da nossa vida, com maior saúde, não é? Mais saudáveis, mais equilibrados. E curiosamente hoje, Mercúrio quente em Virgem, nós estamos a falar de toda esta situação de limpeza, 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 e por acaso, olha, acontece que estamos a fazer limpezas mesmo na altura em que Mercúrio entra em Virgem. Nada é por acaso, assim no céu como na Terra. Portanto, é o princípio hermético da correspondência, que no nosso curso também abordamos o hermetismo e as suas influências. Portanto, é um curso muito completo, é um curso muito interessante, muito dinâmico, muito prático. Se estiveres interessada, entre em contato connosco. Também vou deixar aqui embaixo do vídeo o link de acesso ao formulário para inscrição. E repara, começa em janeiro, daqui a 3 meses. Aí eu agora não posso porque os meus recursos financeiros não deixam. Ou porque não tenho disponibilidade. Ou porque agora estão os miúdos a entrar na escola, aqui no Hemisfério Norte. Ou porque não isto, ou porque aquilo. Blá, 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 blá. Não tem qualquer problema. Basta inscrever-se com 30 eurinhos, inscreve-se, garantes o teu lugar e depois prepare-se 3 meses para preparar a tua disposição mental, física, emocional, espiritual, recursos materiais, financeiros, organização de vida, essas coisas todas. Sabendo de antemão que mesmo que não possas, por motivos vários, inclusive de fuso horário, estar diretamente nas aulas, e temos 3 horários disponíveis que depois vamos ver como é que as turmas se encaixam, se vamos ter mais do que uma ou se vamos ter uma depois dentro de um determinado horário, a combinar naturalmente com as pessoas. Poderá ser numa sexta à noite, num sábado das 4 às 6 da tarde, por exemplo, ou num domingo também das 4 às 6 da tarde, por exemplo, ou numa sexta-feira à noite, pós-laboral, portanto, tranquilo. Ora bem, portanto, dentro destes horários, vamos encaixar a turma ou as turmas, as pessoas que se vão inscrevendo, e tens 3 meses para te preparar. Caramba, não dá? Claro que dá. Então, se gostas de astrologia, se tu és curioso pela astrologia, se queres a astrologia, entender a astrologia e a sua influência, a influência dos astros, dos planetas, do movimento da Lua, qual é o regente da tua vida, porque é que certas coisas acontecem no amor, no trabalho, nos relacionamentos, na saúde, na imagem, nas amizades, nos grupos, na família, na ancestralidade, enfim, com que idades, etc., essas coisas todas. Se queres entender isso tudo de uma forma pessoal para ti própria, para os teus, na boa, grau 1. Se depois quiseres continuar e querer aprofundar mais, para até mesmo fazer atendimentos profissionais com astrologia preditiva, com retornos solares, com sinastrias e algo mais, então depois continuas nos graus seguintes. Tranquilo, está tudo sempre muito bem. Tudo está como tem que estar. Portanto, lembra-te, tens 3 meses para te preparar. Garantes agora o teu lugar. Podes te inscrever com 30 euros apenas. Estás fora, podes pagar de qualquer forma. PayPal, por transferência, como melhor entender. E aqui estamos nós também para te ajudar nesse processo. Capa? Então, espero que tenhas gostado. Está aqui este livro, nós temos que dar sempre valor a quem o tem. Aziel, Quinta Essência da Astrologia Prática, 1988. Aqui em Portugal foi a editora Pergaminho, não sei se ainda existe o livro à venda ou não. No entanto, claro, podes buscar na net e certamente poderás até, se estiver disponível, olha, pedir que te enviem para o local onde tu vives. É muito interessante. É um clássico da astrologia
E é muito interessante de estudar a visão de Ásia. Tá bom? Então, é com muito amor e com muito carinho que eu gravo agora este vídeo e coloco à tua disposição para te ajudar na tua ascensão. É mesmo isso, é partilhar o conhecimento. Tá bom? Então, com muito amor e com muito carinho, um abraço, luz e gratidão. Foi, até ti. Até breve. Comenta, partilha, subscreve o nosso canal. Os comentários, as subscrições, as partilhas dão relevância ao nosso canal. E tu, como vês, isto foi uma aula completamente gratuita. Combinado. Olá.